Será que meu texto tá bom? Ai, meu Deus, vai encontrar um erro gramatical. Com certeza a fulana vai falar que odiou o meu estilo. Meu Deus, vão odiar isso aqui que eu fiz. Para te ajudar com essas e outras coisas, tá aqui para você a leitura crítica. Para quem não me conhece, eu sou a Nath, sou escritora e roteirista e sejam bem-vindos ao Que Tal um Café. Será que meu livro tem potencial para ser publicado? Alguma editora vai me notar? Eu vou conseguir vender a minha série para uma produtora? Sim, são muitas perguntas. E a leitura crítica vai conseguir te ajudar a tirar muitas dessas dúvidas. De início, leitura crítica é uma leitura que você faz de maneira consciente e analítica, né? Então, se você está lendo alguma coisa com o objetivo de analisar certos traços, então você está fazendo uma leitura crítica. Mas, falando do ponto de vista profissional, a leitura crítica, ela analisa certos traços, indica falhas, às vezes clichês, repetições, né? Algumas correções, algumas melhorias que podem ser feitas em uma obra. Nossa, mas então quem faz isso é um chato, é um tirano. Não, o leitor crítico, ele vai poder, né, sugerir uma alteração, alguma modificação para todos os pontos que ele falou anteriormente. Ele realmente vai te dar um feedback técnico da sua obra. Vai ser um feedback totalmente imparcial, né? Sem aquele negócio de gostei, não gostei. Ele vai estar pensando na parte técnica, na parte mercadológica. E você, como autor, você pode acatar o que ele disser, como também pode deixar para lá. É importante que você ouça com atenção, anote, argumente, pergunte, mas se no final do feedback, né, no final de receber a resposta dessa leitura crítica, você não quiser fazer nenhuma mudança na sua obra, a escolha é sua. Gente, leitura crítica não é revisão de texto. É claro que o leitor crítico pode e deve apontar se ele achar algum erro de gramática, né? Mas isso não faz parte do escopo do seu trabalho. Esse é o trabalho do revisor. Você pode achar no mercado 3 tipos, né, de leitor crítico. O leitor crítico literário, que vai analisar, né, o seu livro, a sua obra de uma forma técnica, pensando na narrativa, então em diálogos, em construção de personagem. Ele não vai ser um leitor beta porque ele é um profissional da área, né? Você vai receber dele um feedback profissional, enquanto do leitor beta você vai receber um feedback mais informal mesmo, né? Sobre a pessoa, uma pessoa que gosta do gênero ou que seja parte do seu público-alvo. Existe também o leitor crítico editorial, que é aquele profissional que já trabalhou em editoras, né, ou trabalha em editoras, agente literário, pessoas que possam analisar, né, profissionais que possam analisar a sua obra de um modo mais mercadológico, pensando em gênero, diferencial, credibilidade. E existe também o leitor crítico técnico. Eu também, quando a gente está falando de roteiro audiovisual. Essa pessoa, né, o leitor crítico técnico, ele tem conhecimento em uma área específica. E ele vai dar esse feedback observando justamente os pontos dessa área. Essa é uma leitura crítica muito usada em livros de não ficção, por exemplo, que podem utilizar de pesquisas, né, científicas, muitas vezes. Então, buscam um profissional já especialista em um certo assunto. Então, antes de contratar um leitor crítico, veja se ele vai cumprir o objetivo que você quer com esse serviço. Você quer analisar o potencial literário, né, narrativo, você quer analisar um potencial editorial, mercadológico, ou quer analisar as questões técnicas. Se você já está gostando desse vídeo, deixe o seu curtir e também a inscrição no canal. Sempre estou trazendo aqui dicas da vida de escritora e roteirista. Ah, beleza! Então, se eu contratar um leitor crítico, com certeza eu vou conseguir publicar o meu livro e vender o meu roteiro. Muita calma nessa hora. O leitor crítico vai sim indicar qual é o maior potencial da sua obra e como você pode melhorar e aproveitar o máximo. Mas isso não vai ser sinônimo de vitória. O caminho para a publicação
para venda, tem diversas outras questões envolvidas aí numa jornada que nem cabe ao leitor crítico. E seria melhor, às vezes, se você está com dúvida de alguma coisa, buscar até uma mentoria ou uma consultoria. Então, se você contratou um leitor crítico e a sua obra acabou não dando certo, nada de culpar esse profissional. Sair falando mal dele aos 7 ventos, né? Que além de ser antiético, é super antiprofissional e pode estragar a sua imagem e não a dele. Momento da historinha. Uma leitura crítica que eu fiz, né, há pouco tempo atrás, de um roteiro de longa, parte de uma mentoria, eu falei para os autores que o personagem que eles tinham posto como protagonista, na verdade, não era o protagonista. O personagem protagonista era o outro, que era o pai desse personagem. E foi bem legal que no momento que eu falei isso, né, era uma reunião de Zoom. Então os dois ficaram meio que sem saber o que fazer e boquiabertos, assim, tipo. Mas depois que a gente conversou sobre outras coisas, aí a gente voltou nesse ponto do protagonista e eles falaram, né? Nossa, é verdade e tal. E hoje em dia eles estão ali mudando a história para que o personagem que era o real protagonista da história que eles estavam escrevendo ficasse mais em evidência e fazendo as alterações necessárias. Mas essa minha história serviu simplesmente para mostrar um exemplo, né, de um apontamento que uma leitura crítica literária, né, no caso narrativa, para um roteiro audiovisual faria. Aliás, a minha agenda para leitura crítica literária e audiovisual e para a mentoria de roteiro audiovisual está aberta. Se alguém se interessar, entre em contato comigo pelo e-mail que eu vou deixar aqui na descrição ou, se achar mais fácil, pelo Instagram. Eu espero que tenha sanado as suas dúvidas, mas se ainda existirem caraminholas na sua cabeça, deixa aqui nos comentários. E a gente se vê na próxima!